Oi, meu nome é Ana Luísa, eu tenho 27 anos e eu sou da geração Z. E eu sou a Fê, milênio raiz, quase X, agora com 44 anos oficialmente. E esse que número é o bonito. Papo de Gerações. 44 anos, que bonito esse número. 44 anos, muita coisa, né? Nossa, adorei. Eu acho bonito os 44, 24. O episódio de hoje é o episódio 25 também, acho bonito esse número. Pessoal, o episódio de hoje era pra ser mudou, porque me bateu uma revolta assim. E aí eu falei, Fê, vamos ter esse tema? Aí ela só aceitou. Eu Como nem sei assim? qual é o tema, tá, gente? Vamos lá, vai. Qual o título do episódio de hoje, por favor? Episódio 25. E quando parece que está todo mundo contra mim. Sabe quando a gente sente que tem dia que tudo parece pessoal? Tudo que acontece na vida, você fala assim, não é possível. Não é possível, mas a pessoa fala com você, a mensagem parece atravessada, o feedback parece injusto, aquele que você recebeu, o silêncio é uma rejeição, a crítica vira ataque, um fio fora do lugar do seu cabelo parece que você já está no pior dia. E aí a pergunta, será que tá todo mundo contra mim? Eu, Ana Luísa, era uma mulher medicada até 15 dias atrás. Dei uma pausa na minha medicação porque meu médico pediu para eu ver como eu me adaptava em relação ao meu remédio de ansiedade. E aí eu falei para minha psicóloga que eu não sei se é porque realmente tem algo acontecendo ou se é por causa dessa pausa da medicação, mas tudo eu tô levando pro pessoal desde então. Mas será que você não tá sugestionada? Eu também falei sobre isso com ela. Ela falou, e ela falou que faz sentido. Mas eu não sei, eu não pensei nisso quando eu parei de tomar remédio, eu só parei. Quando que eu fui me dar conta disso? Quando eu tava começando a sentir umas coisas fisicamente, né? Porque você começa a sentir uns firicuticos que eu não sei explicar. Assim, o coração acelera absolutamente pela coisa mais ridícula do mundo. Tudo parece too much, mas pode só ser um momento da vida também. E aí, cara, o que me pega nessa situação inteira é que, assim, o nosso cérebro, ele não é neutro na vida. Então, tipo assim, a gente tem uma coisa, o cérebro tem uma coisa de que muitas vezes ele se deixa levar muito mais pela negatividade do que pelo que é positivo. Tanto é que é um trabalho muito grande de vida, que eu espero que todo mundo tenha, né, Fê? Que é o de trabalhar o cérebro para pender pro positivo. Tanto é que eu percebo muito isso nas minhas amizades, tá? Eu fiquei mais velha, eu fiquei muito mais chata para escolher amigos. E as amizades que eu tenho, geralmente são amizades que pendem muito pro positivo. As que eram pro negativo, eu meio que fui ficando. Eu até tenho algumas amigas que pendem um pouco mais pro negativo, mas é aquela pessoa que eu vejo em situações muito específicas, tipo aniversário de alguém. Dificilmente vai ser uma pessoa que eu vou querer chamar pra fazer algo, sabe? E por que isso? Porque o cérebro, ele tem essa necessidade de se proteger, né? A gente, querendo ou não, somos animais e o nosso primeiro instinto na natureza é de proteção, é de estar alerta, é o de sobrevivência. E na selva, as coisas não são fáceis, né? O leão não acorda, né? A leoa não acorda, tipo assim, que dia lindo para eu tomar um sol. É tipo, qual a próxima caça? Meu filhote tá bem? O que tá acontecendo? Piriri, pororó. Então, pelo cérebro não ser neutro, é automático que quando a gente olha para uma situação, muitas vezes o que vem é primeiro o negativo. Mas eu estava, inclusive, ouvindo um podcast maravilhoso que você ama, Fê, que é o do Joel J, junto com aquela psicóloga, acho que é Ana Beatriz Barros lá? Isso, que eu amo ela, por sinal. Acho ela fala coisas muito inteligentes. Que falou das mentes, né? Isso. E ela falou que existe o que a nossa mente pensa e o que a consciência julga sobre o que a mente pensa. Ou seja, sei lá, sua mente, você bate o dedinho ou alguém pisa no seu pé e você pensa, ai, eu vou matar essa pessoa que pisou no meu pé. A sua mente pensa, mas a sua consciência fala, pô, para de ser louca, é só a pessoa pisou, foi sem querer, piriri, pororó. Essa consciência que regula a mente, eu achei isso muito legal. Por quê?
Porque pra mim entra muito nesses dias em que parece que tá todo mundo contra a gente. Será que realmente tá todo mundo contra a gente ou a gente só tá fazendo um acúmulo de sentimentos em relação a tudo que vem ocorrendo e através disso a gente sempre vai acabar pensando o pior. E aí se a gente olhasse através dos olhos, não da mente, mas dos olhos da consciência, a gente ia falar, não, tipo, eu só tô numa fase meio ruim mesmo. Desde que você não seja um psicopata. Que ela fala bastante sobre Nossa, isso. sim. Mas vamos lá. O psicopata nem vai pensar nisso. Não, ele sem filtro nenhum. Eu não tenho muito isso, né? Você convive comigo, você sabe que dificilmente eu acho que o problema é comigo, assim. Sei lá, tá bravo com outra coisa, sei lá, né? Mas você é uma pessoa que fica reativa em relação às pessoas quando você se sente muito injustiçada. Isso é uma coisa forte sobre você. Acabou de acontecer. Mas eu me senti injustiçada. Não injustiçada, mas incomodada. Quando você acha que algo tá fora, quando o pingo do i não tá muito no lugar, e assim, se for um i que te interessa, porque tem um i que você fala assim, não é meu i, tô nem aí, tem nada a ver com isso. Mas se for um i que te interessa, se o pingo estiver fora, você não consegue segurar. Quando é algo que você é além, tipo, você já tá até bodeada da situação, você é uma pessoa que zero paciência, né? Eu até gosto às vezes, porque às vezes ela fica zero paciência com coisas que eu não tenho paciência. Eu penso, vai, Fê, luta, só fala. Luta por mim, porque aqui eu não vou ter, não tô com energia. Profissionalmente agora, tá, gente? Porque eu posso dizer muitas coisas que ela não pode. Porque ninguém vai me processar, então tá tudo bem. Eu sou ela é a o dona, CNPJ então, dela, então... Eu não posso falar. Aqui eu sou neutra, eu tô em território neutro, então eu posso Exato, falar. ela muitas vezes dá feedback para as pessoas próximas a mim, que eu falo, nossa, obrigada por ter falado E não é aquilo. combinado, tá? Nossa, eu adoro. Mas assim, eu talvez tenha... Não seja muito empática nessa hora, e aí porque eu não sou muito empática, eu não consigo achar que o negócio é comigo, será? Eu acho que hoje você se tornou um pouco mais empática com as coisas, né, do que você já foi. Eu acredito que sim, pode ser por isso, mas eu também acredito que tem pessoas, e eu tenho um pouco isso, assim, agora eu tô desenvolvendo isso, que conseguem selecionar a dor de cabeça delas, entendeu? Uhum. Então, tipo assim... Eu chamo isso de batalhas, né? As batalhas que eu quero lutar. Que você quer travar. E tá certíssima. Eu, Ana Luísa, sou uma pessoa que eu tenho, às vezes, dificuldade de selecionar as minhas batalhas e muitas vezes eu tomo batalhas dos outros pra mim. Uhum. Isso é um problema. Então, quando eu tô muito cansada, sob pressão, toda essa distorção aumenta. E aí eu fico muito irritadiça com coisa muito pequena, que às vezes, tipo, a pessoa acha isso de mim. Eu deveria falar, dane-se, e eu não falo. Ou então, eu pego, às vezes, a dor do outro. Tipo, se eu ver alguém e achar que a pessoa tá sendo tratada de forma injusta, ou que tá fazendo uma coisa imatura, como aconteceu já no ano passado, de eu ficar impaciente com uma pessoa no trabalho, porque pra mim tudo que essa pessoa fazia era um desrespeito com o resto do time. Só que tinha pessoas no time que levavam na esportiva, achavam engraçado. Sim. Só que pra mim, em ambiente de trabalho, tem gracinhas que são toleráveis e tem gracinhas que não. Ainda mais porque quando você é gestora, você tem que sempre tomar muito cuidado pra gracinhas que vão caminhando pra intolerância, desrespeito. Até mesmo suas, né? Até as minhas próprias gracinhas, às vezes eu tenho que falar, às vezes eu falo, nossa, aquela piada que eu fiz ali, não sei se cabia como dono de um negócio. Então, eu vejo muito isso, assim, de que acho que tem essa questão da empatia, mas eu acho que tem a questão das batalhas que você quer travar. E às vezes a gente escolhe as batalhas erradas quando a gente tá num momento difícil da nossa vida. E aí parece que tá todo mundo contra a gente. E aí imagina, se você olha pra cada pessoa que tá na rua e acha que tá todo mundo contra você, o motorista do ônibus é alguém que você vai querer bater porque não chegou no horário. Tipo Um Dia de Fúria, né? Você não assistiu esse filme, né? Ainda não. Nossa, não, é super antigo. Nem sei se ele ainda existe, assim, disponível para assistir. Um Dia de Fúria é um filme muito interessante, assim. Mas é isso, assim, tipo, é o cara achando que o mundo está conspirando contra ele, assim. E ele realmente tem um Dia de Fúria. Acho que nos primeiros 2 minutos do filme, assim, ele pega um taco de beisebol e ele quebra completamente o carro que tá na frente dele. Meu, sabe o que isso me lembra? Você já viu Relatos Selvagens? Não.
também é um filme que não é bem um filme, ele é uma coletânea de situações onde as pessoas que estão envolvidas nas situações, elas se comportam do jeito mais animalesco que se pode. E a maior parte das situações, a coisa que mais extravasa é a raiva. E acontecem umas coisas que você, tipo assim, pensa... Tem momentos onde as pessoas agem de um jeito tão animal que você sente um alívio pela pessoa, tipo, sei lá, fulano foi traído e reage de um jeito, tipo, quebrando tudo. E tem momentos que é tão animal que você fica em choque e pensa, caraca, nós seres humanos somos capazes disso. E então, eu acho que quando todo mundo parece estar contra a gente quer viver um dia de fúria ou um relato selvagem. Mas, na prática, talvez não seja um mundo que piorou, mas o nosso filtro está mais sensível, sabe? Então, Não entendi. O mundo, não é que o mundo está contra a gente, mas a gente está mais sensível. Sim, concordo. E aí tudo aumenta. Concordo. A distorção daquilo que eu vejo, né? E tem uma coisa que a nossa... É que eu tô estudando tanto, eu li tantos relatórios nos últimos dias sobre tendência de comportamento de consumidor, sobre beleza, eu tô muito com essa coisa do bem-estar, wellness, parece que, tipo, eu só sei falar disso, né? Eu tô monotemática. Mas, tipo, basicamente, a geração Z representa praticamente um quarto da população mundial. Ou ela é, assim, é um quarto... desse poder de consumo mundial. Assim. Tá. E aí o que isso significa? Que é uma geração que dita muito como as coisas vão ser e estão sendo no universo do consumo. Por que isso é importante? Porque o mundo está muito estressado, as pessoas estão muito estressadas, conectadas o tempo inteiro. Dormir virou uma coisa muito complexa porque as pessoas já estavam dormindo mal por conta da quantidade de equipamentos tecnológicos aos quais elas têm acesso. Então, a gente já tem trocado a noite pelo dia. Só que, para piorar, entrou um universo que é muito comum na geração Z, que é a ideia da performance, que é aquela coisa da Manu City, que acorda 4 e pouco da manhã. Só que a Manu City dorme 8 da manhã e o resto do mundo tá dormindo às 10, 11, meia-noite. E tá acordando às 4 e pouco da manhã porque tá achando que tem que performar também na saúde física e em todos os outros campos. Inclusive, uma das minhas metas para esse ano, para quem não sabe, é dormir mais. E eu estou cumprindo com essa meta. Não estou no meu melhor dessa meta, mas estou muito melhor do que eu estive no ano passado, sem dúvidas. E aí, não dormir é uma das piores coisas que você pode fazer, não só para suas sinapses e compreensão daquilo que você viveu no dia, recuperação muscular, mas também para a saúde mental. O aumento dos casos de Alzheimer tem também estado correlacionado a menos sono. E menos sono também é uma consequência de um estresse muito grande. Uhum. E esse acúmulo de estresse entre as pessoas, relacionados a muitas razões, acaba gerando uma mudança de percepção social. Então a gente acaba tendo momentos onde o nosso nível de estresse está tão grande que a gente olha para fora e a gente olha para as coisas e vê tudo com uma amplificação. Então é muito engraçado porque, tipo assim, eu vejo na minha geração, não, porque o menino não me respondeu, então ele não me ama. Eu sei, gente, eu também sou uma pessoa que estou solteira, então eu tô meio sem paciência pra macho mesmo. Acho assim que eles têm que estar mais presentes, acho que tá rolando um desapego muito grande. Mas, por exemplo, se a gente for racional, ao invés de pensar, nossa, tipo, a pessoa não liga pra mim, ela não tem paciência pra mim, o celular... Talvez ela só esteja em reunião. Provavelmente ela tá que nem você, trabalhando das 8 da manhã até as 9 da noite, entendeu? Então, com esse olhar mais maduro, a gente percebe que, na verdade, existe uma sobrecarga muito grande e, por conta disso, as pessoas estão muito cansadas e estressadas porque isso ativa na questão do corpo, da forma como o corpo se constitui, a questão da ameaça, né? Então, por exemplo, a amígdala é uma das coisas que é mais ativada quando existe estresse. E a amígdala, ela acaba sendo uma área que está ligada à ameaça. E você se sente o tempo inteiro assim, na defensiva.
né? E eu sinto realmente hoje, quando eu converso com as pessoas, que elas estão mais defensivas. Eu estou mais na defensiva, entendeu? Então, tipo assim, a gente interpreta tudo como um ataque. Sim, eu acho que isso está muito relacionado também à expectativa que você gera no outro. Por exemplo, trazendo agora para o que acabou de acontecer aqui. Pouco antes da gente gravar o episódio, a gente estava tendo o que era para ser uma conversa com uma pessoa da empresa aqui também. Só que quando ele não ouviu o que ele gostaria de ouvir, ele levou pro pessoal. Ele levou pro pessoal. E aí eu acabei sendo reativa com ele, assim, impaciente realmente, tipo, meu, sabe? Wake up. Wake up. Tipo, exato. Você não é o alecrim dourado, sabe? E as pessoas precisam entender isso, né? Mas então eu acho que é isso. Eu acho que às vezes quando a gente sente muito isso, sabe? Parece que tá tudo contra mim, parece que todos estão contra mim. Isso é maravilhoso. Na realidade, é porque você tá projetando muita expectativa no outro. Eu não sou o centro do mundo. Às vezes as minhas irmãs falam isso pra mim, porque eu sou muita pessoa da família que joga merda no ventilador. Eu sou aquela pessoa que não foi resolvido, então vai ser na base, né? Aí, só que às vezes elas interpretam isso como... tipo, eu tô querendo atenção. Elas falam, você não é o centro do mundo. Só que às vezes, por mais que eu saiba que eu tenho um ponto muito forte naquilo que eu estou falando, eu penso assim comigo, eu vou conseguir mudar aquela pessoa? Porque quando eu acho que eu Ana Luísa, tenho o poder de transformar como uma pessoa se comporta, os valores dela e o que é basal pra ela, eu tô achando que eu sou o centro do mundo, né? Eu sou tão foda assim, eu sou tão Deus, tão criadora a ponto de achar que eu sou capaz de mudar tudo no outro. Não, eu sou capaz de levar o meu ponto. Mas como o outro vai reagir ou a visão do outro sobre aquilo, não tem nada a ver comigo. É sobre o outro. E assim, gerar mudança nas pessoas é algo que até você trouxe, Fê, as pessoas só mudam quando elas querem. Exato. Elas só mudam quando elas querem. E a gente precisa aprender a não se frustrar com isso, né? Então, trazendo aqui para outra coisa que nós estávamos falando há pouco, da outra pessoa do time que eu falei para você, mas ela só vai fazer se ela entender quanto vai ali e tal, não sei o que. Você falou, não, mas eu posso fazer isso. Eu posso fazer. Tudo bem. E se ainda assim não fizer sentido para ela? Aí, paciência. Aí, paciência. Mas quantas vezes você já se frustrou? Muito. Porque você vê potencial na pessoa, você sabe que ela pode, né? E você fala, meu, não é possível, criatura. Eu acho que esse é um dos maiores desafios também de uma liderança, sabe? Tipo, quando você tá numa posição onde tem muitas pessoas que se referenciam em você no sentido de tipo assim, você, Fernanda, tem a sua trajetória, você olha para a sua trajetória e das pessoas que estão correlacionadas a você. Eu penso que no papel de liderança a gente olha para todas as trajetórias das pessoas que estão dentro de um time. E isso às vezes é sufocante, porque às vezes a gente acaba até levando pro pessoal, quando uma pessoa não quer. E uma coisa que melhorou muito a minha relação com isso, justamente eu tô com um papel aqui, que é os perfis comportamentais das pessoas, que é você entender que tem pessoas que são mais dominantes, mais influentes, estáveis, conformes. O que isso significa? Vão ter as pessoas que vão ter mais foco em relacionamento e as pessoas que vão ter mais foco nas tarefas e resultados. E vão ter as pessoas que vão ter necessidade de influenciar e as que não vão ter. E aí o que acontece é que você até pode fazer uma pessoa se desenvolver um pouco mais naquilo que não é natural para ela, mas você nunca vai efetivamente conseguir forçar ninguém a nada. E você sempre vai tentar cativar a pessoa naquilo que você acha que tem valor para ela. Mas ainda assim, o papel de um líder é entender qual eu acho, onde as pessoas brilham, entendeu? Então, o que isso significa? Isso significa, por exemplo, que se eu sei que para eu ter uma recepcionista eu preciso que seja uma pessoa influente, que foca em resultado, ou uma pessoa que foca em resultados, qual o perfil que eu vou querer para essa pessoa? É uma pessoa expansiva, comunicativa? Então não adianta eu querer pegar, e que foi um erro que a gente começou. Uma pessoa muito analítica, né? Foi o que a gente fez agora. A gente acabou de mal contratou, já tirou uma pessoa. Por quê? Ela era uma pessoa educada, polida e tal.
Só que ela era uma pessoa muito estável. E eu preciso de uma pessoa na minha recepção que ela seja influente, ou seja, ela quer influenciar o outro, no sentido de influenciar uma venda, influenciar um profissional a ficar um pouco mais para atender. Ela precisa ser uma pessoa cativante. Ou então uma pessoa dominante, que é uma pessoa que quer resultado. Ela quer ver entrar gente e sair gente. Mas a dominante, aí eu acho que é uma linha muito tênue, né? Porque a chance da dominante se dar muito mal com todos os colaboradores é gigantesca. Então, na verdade... Que a gente já viu isso acontecer. Eu concordo muito com você, isso rola. Só que o que acontece? Quando a gente olha para uma pessoa, ela nunca é só dominante ou só influente. Então, é sobre também dar espaço para a gente desenvolver... O que ela não poderia ser, por exemplo, é dominante analítica, sim. Uma pessoa com analítica, que eu falo conforme, né? Uma pessoa com foco no resultado. Exato. Aí não dá. A gente teve uma pessoa assim uma vez e ela quase matou o resto do time, assim. Então eu preciso que ela seja uma pessoa dominante, mas ao mesmo tempo influente. Influente. Porque a partir do momento que ela é dominante, ela vai procurar o resultado, cativando e ela vai as pessoas. assumir responsabilidade, né? E esse é o desafio do gestor, ele entender as fortalezas, porque do contrário, o mundo estará contra ele. E você sabe que isso que você falou foi brilhante, assim, no sentido de o papel do líder é entender onde as pessoas brilham. Porque o Cortella traz isso num livro que chama Qual é a Tua Obra? Eu não sei se você já leu esse livro. Não. Meu, é um livrinho assim, ó, que eu te trago, você lê ele quando acabar, quando passar essa fase. Juro pra você, você lê assim, num domingo. Não, é verdade, ele é assim, ó. Eu adoro livros assim, pílulas. Ele é muito... Pílulas de conhecimento. Exato. E ele traz uma coisa que é até contraintuitiva, porque ele fala que o papel do líder não é motivar. E todo mundo, durante muito tempo, associou a liderança à motivação. Ah, eu preciso motivar minha equipe, E ele traz justamente esse conceito, você não motiva ninguém. A pessoa se motiva. Exato, motivação interna. Motivação acontece sempre da porta para dentro. Se a pessoa não abre a porta, você não motiva ninguém. Nossa, quer um exemplo muito bom disso? Eu não sei se você já lidou com alcoólatras? Aqui, né, tive um pouco de... Tive. Chegou a ter um contato, né? Meu avô foi alcoólatra por um tempo, então ele faleceu, mas ele faleceu já tinha abandonado o alcoolismo, mas ele foi muito prejudicado, teve Alzheimer por isso. A gente teve um amigo de família que era muito querido pela gente, que era alcoólatra. E até tivemos, dentro do nosso negócio, um profissional alcoólatra, que inclusive, se não fosse por mim, ele estaria aqui até hoje. A Fê sabe disso. Sim. Eu fui a primeira pessoa a bater de frente com isso. Porque a minha experiência com todos os alcoólatras, o único alcoólatra que eu vi que mudou foi meu avô. Ele abandonou o alcoolismo porque a minha mãe falou pra ele: eu nunca mais voltarei pra te ver. Minha mãe é de Minas e a gente mora em São Paulo. Eu nunca mais voltarei pra te ver se quando eu voltar você estiver bebendo. Ele ficou morrendo de medo de nunca mais ver minha mãe, porque ele sabia que a minha mãe demorava a voltar, porque é muito longe. É um dia de carro. E ele parou. Foi o único. Porque ele quis. Porque ele teve a motivação da porta pra dentro. Esses outros dois que eu falei, que foi um profissional e o outro um amigo de família, ninguém conseguiu salvar. Porque por mais que a gente fizesse de tudo, vamos colocar a pessoa na clínica. Eu também não tive experiências de sucesso. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A pessoa, ela não tem a motivação interna, que é o que você falou. O líder, ele vai ver a sua fortaleza, mas a motivação tem que ser sua. E isso é doloroso, porque é difícil se motivar em alguns dias. É difícil, né, Fê? Vamos falar a verdade, gente. Eu penso a gente que cria conteúdo, por exemplo, tem dia que... Mas aí entra a disciplina, né? Exato. E aí, esse autorresgate, eu posso te dar as ferramentas, mas precisa ser seu. Então, eu acho isso um bom exemplo do que você trouxe, que inclusive fiquei curiosa, assim, pelo livro. Eu vou trazer ele pra você, porque é super facinho, assim, vai passar essa reunião, aí você vai ficar mais tranquila, aí você dá uma... Aí nossa, sim, eu tenho reunião geral, eu só penso nisso agora. Nossa, e agora também eu tô pensando em pão com mortadela, não sei porquê. Nossa, que delícia. Muito bom, né? Raro esse pensamento. Onde entram as gerações nisso, tá? Então, vamos lá. Gerações mais antigas, né, geralmente tem padrões diferentes de comunicação de gerações mais novas. São mais diretos, são mais objetivos.
E a geração mais nova, ela já é um pouco mais. Aquela geração que quer uma validação emocional, tem a coisa do propósito, que a Fê já falou várias vezes, né? Mais prolixa. Ai, Nossa, Deus do céu. Inclusive, a gente estava vivendo isso agora há pouco. Agora é pouco. Com uma pessoa também. E contexto. E aí, o que acontece? Quando eu, geração mais nova, cruzo com uma geração às vezes mais velha. Nossa, inclusive vivi isso hoje o dia inteiro na reunião administrativa, porque eu trabalho com a minha família e ainda trabalho com pessoas mais velhas que eu. E às vezes eu vejo valor em coisas que eles até podem ver um valor, mas para eles não é o mais importante nunca. E eu tô tipo, mas isso é o segredo, é um dos segredos. E a pessoa, não, mas isso não é o mais importante. E aí o que acontece? Quando essas gerações se cruzam, se comunicam, é onde o ruído acontece. E é onde bate aquela sensação de que tá todo mundo nessa sala contra mim, não é possível. E o que é eficácia para um, para o outro pode ser frieza, e o que é clareza para um pode parecer dureza para o outro. Então, às vezes não é não é pro pessoal, mas é uma falta de repertório, uma diferença de repertório e de vivências, né? Mas será que essa mesma sensação que você tem de que, meu Deus, as pessoas estão contra mim, também não existe? No contrário? Será que eles também não acham que, por exemplo, numa reunião, você só tá contra eles? Você tá falando em relação, por exemplo, aos meus pais que são mais velhos? Com certeza. Especialmente no negócio. Com certeza, porque pensa que você está há 30 anos vivendo de um negócio Exato. Que já está estruturado. E aí chega alguém e fala assim, olha, a minha visão é que... E aí eles ficam... Você está falando que eu fiz é ruim? Você está falando que eu fiz é ruim? Exato. E especialmente alguém que, tipo, eles fizeram. Sabe assim, tipo, mas a gente fiz você é minha filha. Exato. E agora você está dizendo que eu faço errado. Mas foi excelente porque a gente fez uma mentoria e meus pais contaram muito sobre... A gente está fazendo, né, a mentoria. E meus pais contaram sobre o Caída de Sucesso, e é muito legal, porque eles foram reconhecidos mesmo pelo trabalho deles. E aí a minha mãe falou como muitas coisas vieram funcionando. E ela mesma falou, mas os tempos mudaram. E eles vieram em cima, complementando, os tempos mudaram. Porque quando os tempos mudam, parece que tudo que chega tá contra a gente. Inclusive, cara, eu acho que envelhecer deve ser um pouco isso, né? Porque a gente ainda tá com a mente muito sã e jovem. Mas sabe quando, tipo, as tecnologias que vão chegando vão ficando mais difíceis para as pessoas mais velhas? E aí deve dar uma sensação, não todos. Agora, talvez, então eu fiz valer o título do podcast. Senti que você tá contra mim, porque eu pensei que eu não consigo aceitar o compromisso no Google Agenda. Mas eu entendi, mas se serve de consolo, a gente está com um problema aqui, a gente está com uma dificuldade de fazer uns agendamentos no Google Agenda. Mas eu descobri que a jovem aqui foi idosa também na forma como ela fez o agendamento. Porque duplicou, né? Duplicou porque a gente tem uma agenda conjunta, então não preciso te enviar um invite para uma agenda que já é nossa junto. Entendi. Mas, bom, enfim, agora eu preciso descobrir qual que eu vou deletar. Eu vou te explicar depois. Porque eu também tô aprendendo isso. E aí o que acontece? Eu acho que a gente precisa entender que tem uma diferença muito grande entre estar sendo desrespeitada e estar sobrecarregada, entre estar com uma visão errada e estar com uma visão diferente do outro, entre estar sensível e estar tolerando o que não devia, ou seja, será que, né, falando de óculos, inclusive gostou do meu óculos novo? Adorei. Obrigada. Será que as coisas estão desse jeito, onde todo mundo está contra mim? Ou será que são as lentes do meu óculos que estão fazendo eu ver isso dessa maneira, porque o grau está um pouco desregulado, ou por algo que eu estou vivendo, ou porque eu estou cansada e sobrecarregada mesmo? Mas não tem aquela filosofia que acabou virando clichê, porque isso ficou muito em rede social, falando assim, né, que o problema não é o que as pessoas fazem conosco. Não. É como nós nos sentimos e reagimos a partir do que as pessoas fizeram conosco. Concordo. Isso acabou virando um clichê e as pessoas hoje... Mas isso é muito real, né? É muito verdade. Eu acho que a gente já falou sobre isso até, Fê, tipo... Que nem, gente, eu tô exausta por causa da montagem do slide da reunião, eu tô só o bagaço.
E aí parece que todo mundo olha pra mim e pensa, ela tá bagaço. E realmente deve estar dando pra ver que eu tô bagaço. Mas deve ter gente que fala, é a Ana. Nem pensou nada, entendeu? Tipo, mas pra mim eu tô tipo, nossa, até eu chegar em casa, tomar um banho, qualquer um que cruzar comigo vai falar, nossa, essa moça tá bagaça. Porque eu tô me sentindo bagaço. Então a minha lente tá assim, entendeu? Então não adianta, por mais que alguém diga alguma coisa pra você, você tá... Você tá linda hoje, tá arrumadinha, tal, vaidosa. E você tá linda. Não, mas eu tô bagaça. A Fê tá fazendo o lado da beleza hoje do podcast, gente, desde o trabalho dela. Não, mas a Fê sempre tá bem apresentável no podcast, né? Mas você também. Então hoje não tá dando, eu me amo, mas hoje não tá dando. Aí o que acontece? Ferramentas práticas pra gente lidar com essa lente desregulada que a gente tem. Então, o que realmente aconteceu, a minha psicóloga sempre tem isso, ela tem um quadro, inclusive, que ela me mandou para eu analisar os meus surtos, né? Porque tinha uma época que tava demais, assim, tudo mesmo. Eu não conseguia pisar na rua, que tudo era um surto. E aí, você analisa o fato, e aí você tem que analisar qual a interpretação que você criou. A interpretação que eu criei sobre esse fato, ela tem um viés? Eu tô passando por algum momento específico da minha vida diferente daquilo que eu tô acostumada? Se eu visse esse fato de outra ótica, então vou dar um exemplo para ficar mais palpável isso. Eu vou no espelho hoje e falo, nossa, eu tô gorda. Eu tô gorda, tá foda. Não dá, assim, não dá. Aí eu falo, tá, mas nos últimos dias, eu tenho comido direito? Não tenho comido direito, tenho comido meio mal. Então, será que eu tô gorda mesmo porque engordei um monte? Ou será que só tô há 3 dias comendo meio mal e tô com uma retenção ferrada? Tá, mas eu tô gorda mesmo ou eu só não consegui hoje na academia de manhã e por conta disso eu tô tendo uma distorção de imagem? Tá, mas eu sou uma pessoa que tem sobrepeso mesmo? E aí você começa a ter uma análise real. Existe a mente e existe a consciência, né? O que eu pensei e o que efetivamente eu interpreto daquilo. Então, eu separo a evidência da narrativa. Eu separo o que eu acho do que realmente aconteceu. Porque existe o que a Fê viveu, existe o que eu vivi, existe a verdade. A verdade. São sempre 3 lados. Exato. Então, essa é uma ferramenta. Não sei se você já usou ela, Fê. Não, porque eu não tenho paciência. Então, eu sei, mas no seu primeiro surto, você conta comigo. Aí eu vou lá falar, Lu, como é que é mesmo? O que eu tenho que fazer? Porque eu não tenho paciência, gente, pra ficar pensando tanta coisa assim. Mas é porque, na realidade, eu ainda não cheguei nessa problematização, assim. Eu não problematizo as coisas. Então, eu acho lindo quando você você é uma pessoa que não problematiza. Parabéns. Eu tenho inveja de você por isso. Não. Mas você sabe, tem algumas coisas. Não, mas eu não falei com julgamento, eu tô com inveja mesmo, mas a minha inveja tem algumas coisas que eu acho que eu posso dar aquela sofridinha assim, sim, mas não permanece, não perdura, sabe? Eu não deixo isso se instalar. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou muito intensa, então eu tenho períodos onde às vezes uma situação pode me invadir e ficar por um bom tempo, mas hoje em dia eu tenho aprendido a tirar essas sensações mais rápidos ou minimamente em algumas outras coisas tentar não deixar aquilo E é abalar. muito engraçado, né? Muito engraçado, porque quando eu olho pra você, eu nunca diria que você sente essas coisas assim. É isso? Sim, então, às vezes, é porque eu acho que às vezes eu blindo algumas pessoas disso ou tal, por exemplo, não é normal eu ser tão direta quando eu estou sendo direta com você. Não estou sendo normal quando eu estou sendo direta com você. Então, tipo assim, se você virar e falar assim, Lu, lê a mensagem, eu falo, pode deixar, eu lerei. O meu normal seria, Fê, o que você mandou? Pode falar agora. Não, ai, que legal, Fê, vamos. Esse é o meu normal. Só que quando eu não estou bem, para eu não te responder grossa, eu falo, eu lerei, porque eu penso, vou lidar com isso depois. Na minha academia, isso é um cão chupando manga, porque eu sou amiga de todos os professores. Você me respondeu assim essa semana. Eu fiquei meio putinha na hora, mas passou. Verdade. Muito bom. Verdade, você me respondeu exatamente assim. Pode deixar, eu lerei. Eu falei, ai, que idiota. Vagabunda.
Foi muito bom. Mas passou. Nossa, eu vou ver esse pedaço do vídeo depois. É muito bom. É isso. Muito bom. Então, aí o que acontece? Não vou conseguir falar mais. Quando eu tô na academia, é assim. Eles falam assim, a gente tem que entender qual a Ana que vai chegar hoje. Cada manhã a gente espera uma Ana Luísa. Olha a mente deles. Gente, que eu tenho um pouco de vergonha de saber que as pessoas pensam isso de mim, mas é a vida. Eu não sou perfeita. Porque eu sou muito simpática. E tá todo mundo, faço piada, falo de bunda, falo de cocô, falo de risada, falo de família, falo de sonhos, falo de meta, falo de coisas construtivas, falo de empresa, falo de negócio. Tô ali. A academia é um lugar onde eu socializo. Cheguei com meu fone. Bom dia. E não falo nada. Eles já falam assim. Deu ruim. Eles me evitam. Mas a gente aqui aprendeu a fazer isso. Eu sei. Mas, tipo, eu não acho saudável, mas ao mesmo tempo, talvez seja. Porque, assim, não é preferível você perceber que a pessoa não tá bem e deixar ela quieta pra nem você se machucar, nem ela se machucar? Porque, assim, eu acho que a gente tem que estar feliz e otimista, mas às vezes tem coisas que... eu acho que o mundo ideal seria conseguir passar por cima disso. Seria conseguir passar por cima disso, exato. E que a gente nunca precisasse deixar transparecer que nós estamos bem. Só que isso Porque, não... por exemplo, você consegue às vezes perceber quando eu não tô bem. Percebo sempre. E aí... Às vezes eu nem te falo o que eu percebo, porque eu penso... A Fê ela pode ter o espaço dela de lidar com isso. Não, e se eu não tô 100% e você tá 1000%, você vai até mim. E aí você chega e fala, o que foi? O que você tem? Agora, se eu não tô 100% e você também não tá 100%, aí você fala, tá bom, vamos lidar aqui, cada um com o seu BO e pronto, né? E às vezes também eu tenho a sensação de que, tipo... Às vezes, quando a gente também tá no 0% e a outra pessoa tá no 1000%, da mesma forma que ela pode recarregar a gente, ela também pode cansar mais. Mas e você sabe que isso é verdade? Porque às vezes a pessoa tá numa vontade de fazer e você tá tipo, mas esse lugar é a minha cama, cara, sabe? Tipo... Sim, eu já fiz isso com você algumas vezes. E eu acho que eu não sei se eu já fiz porque você é uma pessoa que... Eu não vejo muito você no 0, eu vejo você no 30%. E aí, eu acho que o seu 0, provavelmente, você vive... Mas eu já fiz isso com você e você... Eu acho que talvez... burnout. Então. Não, e eu acho que por você se sentir na liberdade, eu lembro que você verbalizou, você falou, Fê, eu não quero. Fê, eu não quero o seu otimismo. Sabe? Tipo, foi mais ou menos assim. Não foi com essas palavras, mas foi mais ou menos isso, assim. Sim. Fê, leva seus divertidamente daqui e pronto. Sabe? Tipo... Total. Porque às vezes a gente só precisa desabafar. Exato. E aí eu não levei pro lado pessoal. Mas, por exemplo, trazendo agora para o que aconteceu, acho que foi essa semana, que eu falei, Lu, eu mandei umas mensagens para vocês, pode verificar, por favor? E você me respondeu, verificarei, pode deixar. E eu, na hora, nossa, eu fiquei muito puta. Só que na hora, assim, tipo, eu achei que era comigo, sabe? Não, era com as 80 mensagens do WhatsApp. Então, mas na hora, eu tomei pra mim exatamente o título do podcast hoje, sabe? Tipo, sim. Mas durou pouquíssimo tempo, porque depois eu falei, não, é a Luísa, imagina, tá tudo bem, sabe? Mas na hora eu fiquei. Sim. E aí, talvez se eu também não estivesse num dia bom, eu teria te respondido e aí acabou. Ia dar um chableudo. Mas eu acho que, assim, tipo, inclusive eu acho que às vezes a gente... Porque as pessoas nem imaginam, mas dá um trabalho do cão montar o cenário. Tá? Às vezes a gente fica com preguiça de fazer o que a gente tá fazendo. Não fazer o episódio. Fazer o episódio é uma delícia, é a parte mais legal. O difícil é o até fazer o episódio, né, Fê? Conciliar agenda, né? Fazer um monte de coisa. Aí tem que fazer o roteiro, aí tem que depois editar e postar esses pedaços burocráticos, que é o tipo que quem já tem uma estrutura e já tem um time, paga alguém pra fazer, entendeu? E aí o que acontece? Só que geralmente, quando a gente tá de mau humor uma com a outra, o podcast é o momento onde a gente se resolve, né? Porque é o momento onde a gente senta pra conversar. Verdade. Que no fundo é a essência da resolução de boa parte. Não, e a gente já chegou pra gravar o podcast assim, sem ter se falado o dia todo.
Assim, uma de cara feia com a outra, cada uma, mas não... Vamos gravar? Vamos, você pega um negócio. Não tá? brava, Tá assim, bom, não, tá. é realmente, assim, cada uma com seus problemas ali, sabe? Tipo, né? A gente já chegou assim e depois fica tudo bem, assim. Depois a gente sai até fazendo leve. piada e falando, tipo, é um alívio, só que... Porque fazer o que é bom sempre tem o processo vendo? de fazer o que é ruim também. Às vezes um papo despretensioso pode entrar aí nas suas ferramentas. Total. E aí, você sabia que você acabou de ler? É? Uhum. Que é a pergunta de alinhamento. Ou seja, tipo assim, já que você acha que está todo mundo contra você, já que eu e a Fê estamos esquentada, puxa essa pessoa que está contra você e conversa com ela. Né? Se você conseguir, já pergunta, você pode ser direto, do tipo, ó, quando você disse isso aqui, o que você exatamente quis dizer? Do tipo, se você se sentiu ofendida com o que a pessoa disse, pergunta. Ou então, se você não quiser entrar diretamente no assunto, é difícil, viu? Porque aí é onde mora o orgulho. Eu tenho muito isso com a minha mãe, que a gente se pega pra capar direto. Mas às vezes quando eu tô impaciente com ela, vira e fala assim, tipo, o que tem pra jantar? Tipo, puxa um assunto que não tem nada a ver com nada. Entendeu? E aí a gente fala sobre nada a ver com nada até chegar na questão daquilo que realmente tá pegando. Então acho que isso é um caminho, a comunicação. Ter um papo de gerações. De gerações. Sejam elas iguais ou diferentes. E assim, 80% dos conflitos vão diminuir quando você tira a suposição por uma pergunta, troca a suposição por uma pergunta. Entre as coisas que você supõe que realmente aconteceram, o que efetivamente ocorreu, o que realmente foi dito, o que realmente se pensa, né? Aí, vamos falar de regulação antes da resposta, ou seja, a neurociência mostra que o pico emocional, assim, dura 90 segundos. Então, tipo, um pico de fúria, um pico um pico de fúria, um pico de prazer, um pico de raiva, o pico do pico, o pico da pica. Entendi. Ok, 90 segundos. Se não for múltiplo. Brincadeira. Ai, gente. Vai. Estamos chegando ao episódio dos seus sonhos. Nunca! Eu ainda Que é assim, existe esse tabu, tá? Ela faz assim, você vai falar de sexo no podcast? Um episódio 50 tons de cinza, volte sim. Nossa, isso é legal, hein? Se você não reage nesse tempo, então a emoção acaba reduzindo. O que eu quero dizer? Se você respira, né? Por exemplo, aquela situação que aconteceu aqui, que a pessoa tirou a gente um pouquinho do sério. Vamos supor que ela Como eu me estressei, a Lu teve tempo de respirar. Passou os 90 segundos dela, porque eu fui pá! Foi maravilhoso, cara. Ela se estressou, eu falei, e aí? Tudo bem. Tio Lu, a gente Sem tá gravando um cortes, episódio. bora. A gente tá... Ignorem a gente, viu? Falem baixinho. Tá, fala baixinho aí, tio. Tio Lu é de família já. Aí o que acontece? Se esse pico de emoção que dura 90 segundos, tá? Esse pico... Eu tô achando engraçado, Pedro. Se esse pico de emoção que dura 90 segundos, você esperar ele passar pra se resolver nesse estresse que você tem, então provavelmente você vai conseguir responder, não necessariamente com flores, mas melhor do que você responderia no pico na emoção. Sim. Como mais boa explosiva... Tanto que depois que eu explodi, a hora que passou, você falou, nossa, você ficou bem reativa, né? Tipo, a pessoa madura ali, né? Só porque passou 91 segundos dela, aí ela veio me dar lição. Querida, eu me senti orgulhosa, eu consegui respirar. Às vezes eu fico um pouco É feliz. porque eu não dei tempo, né? Pá! Quando alguém surta por mim, eu até fico um pouco feliz, sabe? Porque aí me dá uma chance de ser mais madura, entendeu? Cara, pra fechar... Se o mundo tá contra você, se é verdade que esse mundo inteiro está gerando contra você, se pergunte, eu tô exausta? Eu tô sendo sendo uma boa comunicadora, estou comunicando com clareza? Ou eu tô esperando que as pessoas saibam como eu me sinto, tenham a certeza de como eu me sinto? Nem tudo é perseguição, nem tudo é uma afronta, mas tudo é comunicação.
E às vezes o que parece um ataque, na verdade, é só um desalinhamento. E na maioria das vezes, gente, eu acho que uma boa noite de sono Resolve muito. resolve tudo. Ou então colocar It's hot, a little too late to run around. Pra tocar debaixo do chuveiro enquanto você chora. Uma boa leve vela aromática, um shampoo bom, um condicionador e um esfoliante. Pode ser, pode ser. Só trocaria a música da trilha. Mas é que você tem que... Can be the man I need, tell me you got something to give, I wanna. Maravilhoso. Então eu espero que agora que você percebeu que o mundo tá contra você, Não tá, gente, não tá não. você perceba que na verdade... Conta até 90 que passa. Provavelmente... Nossa, eu vou exagerar. Provavelmente... Na verdade, é você quem tá contra você, porque a sua lente tá um pouco... O grau tá meio afetado. É pra você passar no oftalmo agora, tá? Só tá cansada, vai passar, vai passar. Vamos fazer assim? Se você assistiu o episódio até aqui, comenta com o óculos, o emoji do óculos, pra eu saber que você tá indo no oftalmo mudar a sua lente, pra perceber que, na verdade, não é o mundo que tá contra você. É só um momento difícil ou um estresse. Mas, dorme aqui. Que passa. Passa, gente, passa mesmo. É isso. Muito obrigada por assistir a gente até aqui. Já aproveita e segue a gente em nossas redes Papo de Gerações, comunica na Lue. Fernanda Camis. Se você também ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Tanto dá pra se inscrever aqui no Spotify. Às vezes também pode ser tomar uma taça de vinho, às vezes resolve, viu? Uma cachaça. Opa, eu sou filha de mineiro, vai. Resolve. Se inscreve no canal do YouTube também, se inscreve aí no Spotify e assina o sininho, ativa o sininho. Dá 5 estrelas pra gente no Spotify, gente. Nossa, sim, essa é uma meta bem importante pra esse ano. A gente bater pelo menos umas 100 estrelinhas já seria... Nossa, Não custa nada, vai. Dá 5 estrelas pra gente no Spotify. Sonho de princesas. Vejo vocês no episódio 26. Beijo! Tchau.